Fala galera, hoje vamos discutir um jogo que tem gerado aí muitas opiniões diversas, né? Tá muito polêmico, que é o Unknown Nine Awakening, né? Esse joguinho, galera, aqui a gente pode considerar assim, né? Joguinho, porque ele é um jogo que já adianto pra vocês, é bem medíocre em tudo o que se propõe fazer, tá? Essa gameplay que eu tô gravando aí no fundo da nossa análise, eu comecei ela, acho que 2 horas da manhã ou 1 hora da manhã, não lembro exatamente. E, cara, eu me alonguei até, cara, 8 horas da manhã jogando esse joguinho aí, que é da nossa querida e amada Bandai, tá? Bandaizinha que tem aí tido problemas, né, com seus jogos, cancelamentos, demissões e etc. E com razão, né? Só tem feito coisa medíocre e esse jogo é mais um reflexo aí dessa gestão, dessa atual Bandai que a gente tem atualmente. Ah, Marcos, teve Dragon Ball Sparking Zero lá, né? Ah, beleza, mas acerta um e erra, sei lá, 9, tá ligado? Mas, cara, esse jogo aqui é complexo, hein, galera? Bem complexo. Porque, se a gente entrar aqui no Steam Charts aqui, né? Pesquisar aqui Unknown Nine Awakening. Agora são 3 horas da tarde, tá? Do dia 18/10. E aqui, o jogo lançou ontem, dia 17, né? A gente tem 288 pessoas jogando o jogo, que torna ele um grande fracasso, tá? Mas isso pode piorar ainda mais, tá? Porque se a gente for aqui na página da Steam desse jogo, tá? A gente clicar lá em Unknown Nine Awakening, na Steam, se você descer nos comentários, vocês vão ver que tá ligeiramente negativo, né? O que fala, pô, beleza, né? O jogo fraco, beleza, normal, né? Ó, era mais do que esperado. Só que vocês vão reparar que aqui a gente tem diversos comentários dizendo que foi recebido gratuitamente, né? Marcado como recebido gratuitamente. Se você scrollar aqui, você vai ver muitos comentários assim. E qual que é o motivo disso, né? O motivo disso, galera, é porque o jogo ele foi dado de graça para quem compra GPUs da AMD, tá? Recentemente. Sempre tem essas promoçãozinhas, né? De dar um joguinho ou outro para a galera que compra certas GPUs, né? Tanto da Nvidia quanto da AMD, sempre acontece isso. Então, cara, mais da metade desses 280 aqui que estão online, a gente pode garantir que são pessoas que ganharam de graça o jogo, tá? De graça entre aspas, né? Ganharam de brinde na compra da AMD. Então isso torna ele mais fracasso ainda, né? O que é bizarro, cara. Bizarro, bizarro. Eu vi uma postagem que fizeram que o jogo simplesmente tava com 180 e na contagem de 180 a 160 eram pessoas que ganharam de graça, sabe? Nossa, bizarro, bizarro, bizarro demais. Cara, como eu falei pra vocês, eu joguei bastante o jogo, tá? Também não acho justo. Não acho justo, mas ao mesmo tempo acho justo, né? O cara tem o direito de dropar do jogo que ele quiser, tá? Mas eu não acho justo você pegar o jogo, abrir o jogo, fica 5 minutos do jogo e falar, porra, que jogo lixo, tá ligado? Pô, tem que jogar mais um pouquinho, né? Pra testar o jogo de fato, né? Testar todos o, o que o jogo tem a oferecer, né? Não precisa jogar ele todo, né? Mas pelo menos 2 horinhas, né? E, cara, eu tenho opiniões mistas sobre esse jogo, tá? Ele não é um jogo que eu diria que é nota zero, tá? Como muita gente diz, o que dá vontade de dar nota zero, até porque esse jogo ele custa R$ 300, tá, galera? 250, se eu não me engano, no console e na Steam. Ele tá saindo por 220, abaixou uns trocadinhos, né? E, cara, caríssimo. E a primeira coisa que você nota, não somente pelos trailers, mas também jogando o game em si, né? Você percebe que os gráficos eles são muito abaixo do que a gente espera para um jogo desse nível de preço, né? Desse nível dessa empresa que está distribuindo, que é a Bandai Namco. Quer dizer,
A gente pode esperar sim, né? Já que a Bandai Namco tem feito só tranqueira ultimamente, né? Inclusive o último jogo que eu joguei na Bandai Namco foi o Dragon Ball, que não conta, né? Mas foi o Jujutsu no Kaisen, né? Eu não lembro nem mais o nome do jogo, só que eu joguei 24 horas desse jogo, gente. Mano, muito tranqueira, tranqueira demais. E vale 300 reais esse jogo, gente. Pelo amor de Deus, né? E a primeira coisa que tu nota, galera, desse jogo é esse gráfico. A lá PlayStation 3, né? Digamos assim. Chega até a ser uma ofensa com PlayStation 3, coitado. Tem God of War, The Last of Us, altos jogos aí que são de alto calibre, né? Mano, vergonhoso, jogo bem vagabundo mesmo na questão de gráfico, tá? Mas, ao mesmo tempo que eu senti tudo isso vendo o trailer, assim como todo mundo, eu preciso admitir que eu fiquei um pouco empolgado com o game. Por quê? Porque ele me lembra um jogo da Ubisoft, né? Ele é um jogo que você olhando assim, fala, mano, esse jogo aí lembra aí os stealthzinhos da Ubisoft, lembra os jogos da Ubisoft atualmente, né? Ele que tem aí um estilo de game, principalmente falando da história, né? Que lembra um pouco os Indiana Jones, lembra um pouco o Uncharted, chega a ser uma ofensa fazer essa comparação, mas no sentido de história, sabe? Eu não tô falando do estilo de level design e tudo mais, história. Lembra bastante essa ideia, né? Do Uncharted, dessa ideia de você e viajar para diferentes lugares, né? Cada um com suas peculiaridades. É algo que sempre me atrai em jogos de ação. Isso somando a elementos como a gameplay a la Ubisoft, isso, claro, me atraiu mesmo tendo ali diversas red flags no game, tá? A mecânica do jogo, a mecânica de combate, ela tem o grande foco, o principal foco do jogo é o stealth. E aqui eles trouxeram algo diferente, a capacidade de controlar os inimigos remotamente, né, e usá-lo contra os próprios aliados, que basicamente falando e resumidamente, né, é você, por exemplo, possuir um cara, ir até um outro inimigo e matar ele com esse cara, ou então você pega esse inimigo, controla ele e desativa ali sei lá, um alarme, destrói um barril de explosivo, né, e por aí vai, né. Para mim isso foi uma grande sacada no jogo, e na época dos trailers, na época que tava lá na divulgação do jogo, isso me chamou muita atenção, porque de fato era uma mecânica que parecia ser bem diferente, mas obviamente poderia ser diferente, né? Já que é um diferencial bem único e que poderia ser mais explorado em missões e ter mais variação dessa mecânica, né? E mesmo assim, dá para se divertir com o jogo nesse sentido, no stealth, né? Apesar do stealth ser meia boca, dá até para se divertir. Não à toa eu joguei das 2 da manhã até 8 horas da manhã, né? Mas, cara, é meia boca, né? Apesar de ser divertido, lembrem-se, genérico não significa que algo é ruim, tá? Ele é apenas genérico, tá? Então, muitas vezes as pessoas se confundem quando a gente fala, ah, tal jogo é genérico. Não significa que o jogo é necessariamente ruim, mas ele é genérico, é algo que a gente já viu diversas vezes. Inclusive a comparação que eu fiz anteriormente com a Ubisoft é completamente falha, tá? Esse jogo aqui, ele é muito pior ao nível Ubisoft, tá? Ele tá no nível bem abaixo. Se vocês acham o stealth da Ubisoft ridículo, se vocês acham as mecânicas de game da Ubisoft ruim, esse jogo aqui ele tá bem abaixo, mas isso não torna ele necessariamente ruim, tá? O que faz esse game falhar, na minha opinião, é o fato do jogo ele ter ali umas misturas interessantes de boas ideias, mas as execuções elas não chegam ao potencial
que poderia ter esse jogo, né? Até porque essa mecânica de gameplay de você possuir os inimigos, essa mecânica de você conseguir controlar, empurrar os inimigos com no stealth, né? Era uma mecânica que tinha muito potencial, mas que infelizmente a execução é muito falha, é muito fraca, tá? E um dos pontos que eu achei mais fraco no jogo certamente foi as lutas contra o chefe, se é que a gente pode chamar aquilo de luta contra o chefe, né? Eu esperava algo muito mais épico, mas acabei me decepcionando bastante, não que eu não esperasse, né? Até porque o jogo já parecia ser uma decepção já nos trailers, né? Os chefes, eles não trazem aquele desafio ou criatividade que eu normalmente espero de um jogo desse tipo, tá? Além disso, o vilão principal do jogo, ele tem zero carisma, tem zero profundidade, tá? Ele simplesmente tá ali sem motivo ou complexidade que faça a gente sentir que realmente está envolvido com a história ou qualquer tipo de sentimento parecido, né? Outro ponto que eu quero comentar é a questão técnica do jogo, né? O jogo apresenta diversos problemas de desempenho, apesar de o jogo não ter tantos assim, até porque é um jogo bem fraco graficamente, tá? No PC ele roda tranquilamente, apesar de estar ali pegando 99% da GPU, ele roda bem tranquilamente em qualquer GPU, tá? Pelo menos nas 3 que eu testei aqui, rodou tranquilo. Tem uns gargalozinhos às vezes quando você muda de cenário, mas só acontece naquele momento, o mapa carrega e fica tudo normal, tá? Mas, no geral, tudo é mediano nesse jogo, tudo é medíocre, tanto gráficos quanto jogabilidade, quanto mecânicas, tudo é médio, né? Não é o tipo de coisa que quebra a experiência, mas definitivamente afeta, né? Você, quando você chega no jogo, você fala, porra, mano, R$ 300, jogo provavelmente AAA ou AA, né, Dual A, né, realmente te dá um susto, né, até porque tem jogos que são AAA, Double A, né, como, sei lá, a Plague Tale, né, que é um jogo que não chega a ser um AAA, mas que, cara, assusta pela qualidade do jogo. Esse aqui assusta pelo contrário, né? Pela falta de qualidade. Acredito que com mais tempo, se tivesse tido mais tempo de desenvolvimento ou um orçamento maior, isso poderia ser facilmente resolvido, até porque o jogo ele tem até uma boa narrativa, ele tem uma ambientação que é interessante, tá? Esses aspectos, mas que esses aspectos técnicos, né, essa falta de qualidade em alguns momentos acaba acabando com qualquer tipo de ponto positivo que você poderia ter com esse game. Ainda assim, é um jogo que eu diria que é minimamente respeitável, tá, galera? Ele é um jogo fraco, mas eles conseguiram criar um mundo ali que em certos momentos é instigante, tá? Eles criaram ali, apesar de uma gameplay falha, uma gameplay que na minha opinião é até que gostosinho de jogar, se você tiver, obviamente, com paciência e com a mente aberta, né? Coisa que muita gente não tem tido ultimamente, né? Dá pra ver que com mais recursos, um pouco mais de tempo, o jogo poderia ter alcançado ali, cara, um patamar muito maior do que ele é, né? Então, no jogo em si você sente isso bastante em diversos momentos, né? Por outro lado, a gameplay em si, ela não evolui muito ao longo da campanha. As mecânicas que você aprende nas primeiras horas continuam ali praticamente as mesmas até o fim do jogo. Então aí, que vocês estão vendo na gameplay de fundo, é o começo do jogo. Essas mecânicas aí são basicamente as mesmas que você vai ter ao longo do jogo, variando aí um pouquinho por conta, claro, da evolução natural que vai ter ali na árvore de talento, tá? E isso, claro e obviamente, pode te dar ali uma sensação de que o jogo ele é repetitivo, principalmente em um jogo de aventura, onde o principal uso é o stealth. Você não tem ali uma variação de gameplay, a sensação que tem é que você tá sempre fazendo a mesma coisa, né? É algo bem similar com um jogo que a gente tem aí, que é o Gollum, né? O Gollum, que é um dos jogos mais ruinzinhos que eu já joguei aí na vida, né?
O Gollum é basicamente a mesma coisa, né? Você tem ali uma mecânica de stealth, uma mecânica que poderia ser até que legalzinha, mas que por falta de evolução, por falta de novas habilidades ou desafios, acaba ficando muito repetitivo, genérico e ruim, tá? Por outro lado, o stealth, apesar da gameplay não ajudar muito, se tornar algo genérico e repetitivo com o tempo, ela traz uma boa variação nas lutas. Isso é um ponto que eu diria positivo, pois te permite abordar missões de maneira diferente, né? Às vezes você pode ser super agressivo, mas em outras usar o stealth para controlar a situação ali ao seu favor é uma estratégia válida e muito divertida, tá, galera? Então, no stealth em si, tá legalzinho, mas a execução da gameplay em si, ela não ajuda muito o stealth, sabe? O stealth ele é promissor, tem uma variaçãozinha, mas não ajuda muito, tá? Bom, no fim das contas, esse jogo, galera, é uma mistura de altos e baixos, né? A nota desse jogo agora no Metacritic, ela tá aqui em 63, tá? Tá em 63 a nota do jogo no Metacritic. E eu diria que até que bem generoso, porque pra mim esse jogo é nota 5, 55 no máximo, tá? Ele tem momentos que são bons, ele tem um universo que tinha um potencial e também tinha uma mecânica de jogo que também era um grande diferencial, mas que a execução ela peca demais. Os gráficos eles são medianos para ruim, tá? O desempenho do jogo ele é inconsistente com a atual geração que a gente tem, tá? E o fato da gameplay não evoluir tanto quanto poderia faz a gente, depois de um tempo, enjoar totalmente do jogo, né? Ainda assim, para quem é fã aí de jogos de ação, quem é fã de jogos de stealth, talvez se esse jogo estiver valendo R$5, vale a pena aí você conferir o jogo, tá? Ou se ele tiver aí no Game Pass, alguma coisa do tipo. Ou se você comprou uma GPU da AMD recentemente, parabéns, você ganhou uma bomba junto com a sua placa de vídeo, que é a AMD, já é uma bomba, ainda recebe outra bomba. Ainda recebe outra bomba de grátis, tá? Então, cara, Unknown Nine, jogo aí bem medíocre, bem fraquinho, tá? Uma pena. Se eu não me engano, a Reflector Entertainment, né, que é a desenvolvedora do jogo, é a estreia dela, esse é o primeiro jogo deles. Então, cara, vamos ser um pouco honestos, né? Apesar do jogo ser medíocre para os padrões atuais, a gente tem ali certas fagulhas que dão aí um potencial gigante para essa desenvolvedora. Então, num futuro aí não tão distante, ou se pá, distante, eu espero sim ver mais projetos dessa desenvolvedora, porque realmente você consegue, se você for positivo, se você for analisar com cuidado, com carinho o jogo, né, o que é um pouco difícil, né, passar pano, né, se você analisar com carinho, você vai ver que tem ali certos potenciais no jogo e que certamente eu espero ver essa empresa novamente, essa desenvolvedora novamente, tá, galera? Então, Unknown Nine, joguinho medíocre, nota 55, tá, galera? Pra mim, nota 55.